Olha a gente aqui, deu menos de 1 minuto, hein? Já estamos de volta, menos de 1 minuto. Vou esperar só um pouquinho aí o pessoal entrar, aproveitar, tomar uma aguinha. Na minha caneca linda do Pequeno Príncipe. Aí, a dona Deja tá aí. Tá meio sujinho o óculos da gente. Cadê meu povo? Venha. Então, gente, continuando, né? O jejum, ele precisa, né, da transformação de alma. Como fica 2 vídeos, eu só vou mencionar aqui, né? Que nós lemos Mateus 6, de 16 a 18, Mateus 9, 15, né? E a gente foi, né, seguindo aqui, pegando como base essas passagens, né, sobre jejum, e que em Levítico 16, 29 é onde mostra que jejum é um afligir de alma. No Salmo 35, 13 também, afligir de alma, jejum tem a ver com isso, tá? Então, Isaías 58 é o que a gente tem como uma das orientações aí principal sobre entender uma vida de jejum, né? O povo costumava jejuar errado, né? E o Senhor, ele vai vir dar uma repreensão sobre essa questão, tá? Então, ó, eu vou ler aqui. Isaías 58, né? Vou ler a partir de 3. Em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não te atenta para isso? Por que afligimos nossa alma, e tu não leva em conta? Né? O povo falando, né? Eis que, no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses. Olha isso, gente. E exige que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferides com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz do alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflija sua alma, inclinando sua cabeça com o junco, estando debaixo de si, pano de saco e cinza? Chamaria tu isto de jejum e de aceitável ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi? Aí Deus vai falar, não é esse o jejum que escolhi? Tá no 6. Solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos e despedace todo jugo? Porventura não é também que repartas teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se vires nus, cubra-os, e não te esconda do teu semelhante? Então você receberá a tua luz como um alvo, e a tua cura brotará sem detença. E a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Tô no 9. Então chamarás, e o Senhor responderás, gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tiveres no meio de ti jugo e dedo que ameaça a falar injurioso, se abrigar a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Tô parando aqui no 10. Essa versão é Almeida, né? É a ARA, revista e atualizada, se eu não me engano. Mas eu quero ler na visão transformadora, tá? Vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. Isaías 58. Será que eu tô certa? Peraí. Opa! Isaías 58. Isso. Vamos lá. Vou ler a partir do 3. Dizem:
jejuamos diante de ti. Por que não prestas atenção? Como se estivesse questionando, né? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vou lhe dizer o porquê. Eu respondo. É porque jejuam, como Deus respondendo, para satisfazer a si mesmo. Enquanto isso, vocês oprimem os seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e a discutir? Com esse tipo de jejum, não vou ouvir suas orações. Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça com junco ao vento, vestem-se de panos de saco e cobrem-se de cinza, e é isso que vocês chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? Esse é o tipo de jejum que eu desejo. Que vocês soltem os que foram presos injustamente, alivie a carga de seus empregados, liberte os oprimidos, renova as correntes que prendem as pessoas, repartam seu alimento com os famintos, ofereça abrigo a quem não tem casa, deem roupa aos que precisam e não se esconda dos que carecem de ajuda. Então a sua luz virá como o amanhecer e as suas feridas sararão no instante. Sua justiça o conduzirá adiante e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês chamarão e o Senhor responderá: aqui estou. Remova o jugo pesado de opressão. Parem de fazer acusações, espalhar boatos maldosos. Deem alimento aos famintos. Ajude os aflitos. Então a sua luz brilhará na escuridão. E a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhe dará água quando tiverem sede, restaurará as suas forças. Ele vai continuar falando da promessa que ele fará se o povo jejuasse da forma correta. Gente, o que ele está falando aqui não é que assim, então eu não vou jejuar e eu vou fazer essas coisas, tá? Não é exatamente isso, é que não adianta você jejuar se você oprime pessoas, se você é injusto com seus empregados, se você não ajuda quem tem fome, se você não estende a mão para quem pede ajuda, se você não faz nenhuma dessas coisas, por que você está jejuando? Que sentido faz? Porque você está orando também, porque você está fazendo tudo, porque você é crente. Na verdade é isso, né? Ele está questionando isso, né? Ele está questionando assim, por exemplo, quantos... Vamos falar do povo de Deus, gente. Quantos estão aí na campanha de jejum da igreja, divididos com metade do povo na cidade, em briga, em situações familiares que são irmãos entre si, cristãos, assim, são crentes, né, irmãos cristãos que eu quero dizer. Quanta gente tá fazendo jejum e não perdoou determinada pessoa, que não ama, né, não pode nem ver fulano na frente. Então, assim, de que adianta fazer jejum? Não faz, não faz, sabe por quê? Se a gente for, né, levar em consideração o que a gente falou lá no começo. Jejum não é uma ordem, né? Como a oração, por exemplo. Então, assim, não peca quem não jejua, concorda? Agora, quem jejua e continua fazendo um monte de coisa errada e não tem transformação de vida, aí tá pecando. Então, pelo amor de Deus, né? Levita, não faz jejum, então, né? Porque daí você não peca. Então, é nesse sentido que ele está explicando aqui, que para você jejuar, você tem que ter todas essas coisas, tem que ter uma vida transformada. Então, ó, solte as ataduras, né? O jugo dele, né? Traga liberdade ao oprimido, compartilhe da comida com o faminto, dê abrigo a quem precisa, ajude a pessoa a se vestir. Lógico, gente, que o contexto era diferente. Hoje, a nossa prática de caridade, de piedade é de uma outra forma, mas assim, o que tem que tirar como essência disso é que não adianta jejuar se a sua vida não é transformada, se as intenções do teu coração são sempre ruins, se você tá, principalmente, gente, quem tá falando mal dos outros, julgando o outro, gerando briga e contenda entre o outro, fofoca, né, que eu acho que não existe povo na face da terra carregue mais esse pecado do que a gente, né? O povo cristão, nossa, né? Então, e aí a gente quer fazer jejum e tem um monte de prática que não tá sendo legal, né? Que a gente tá fazendo e
não está mostrando uma vida consagrada, né? Então, o Senhor fala, ó, elimine o jugo opressor, a falsidade, o acusador de você, né, a postura de acusador do meio de vocês. Abra mão disso, renuncie a vocês mesmos. Então, vocês jejuem, tá? Se não for assim, de nada vai valer o jejum, né? Porque o jejum, gente, e a oração, né, como eles caminham muito juntos, eles têm a ver com a nossa relação com Deus. E a nossa relação com Deus, quando boa, reflete a nossa relação com as pessoas. Então, assim, muito do que nós temos com relação com as pessoas tem a ver com a relação que nós temos com Deus, tá? Toda relação com Deus influencia o próximo, a minha relação com o próximo, tá? Então, é nesse sentido que ele tá dizendo que esse é o verdadeiro jejum que ele quer, que você tenha uma vida transformada, e então jejue, então ore, tá? É nesse sentido, tá? Não sei se nessa passagem existe alguma dúvida, tá bom? Aí vocês me perguntam aqui também, tá? No final, né? De preferência aí pela caixinha de perguntas, pra eu não me perder aqui com vocês, tá? Vamos falar da parte prática, pra gente já ir terminando, tá? Ninguém merece ficar ouvindo a tia Fê aqui no feriado de 7 de setembro. Bom, jejum. Lembra que eu falei, não dá pra ser um jejum de 5, 6 horas, né, gente? A gente, né, com essa galera aí dos intermitentes fazendo tanto tempo de jejum, né? A gente precisa, né, por um tempo, assim, que gere realmente um desconforto à nossa alma, uma aflição à nossa alma, né, tá? Então, você vai poder, o seu jejum na prática pode ser feito de uma refeição, onde você, por exemplo, janta hoje, vou dar um exemplo, às 7, né? E aí você jantou, tá vendo? Então, refeição feita de hoje. Você vai abrir mão de uma refeição. Qual? A de amanhã. Então, você pode ainda que você almoce, mas só almoçar umas 2 horas da tarde, né? Não toma café e tudo mais. Tem seu tempo de oração, tá? Ou você acorda, vai tomar o seu café e depois você só vai jantar, e você vai jantar tipo 9, 10 horas da noite, vai comer alguma coisa. Você teve um dia todo aí de jejum. Então, esse é o jejum de horas. O jejum de um dia, que ele é o jejum de 24 horas. Para ser um dia, é um jejum de 24 horas, tá? E o jejum né, também tem o de 3 dias, que foi o de Esther, né? E tem outros aí que é o de 3 dias, certo? Esses jejuns, gente, eles podem ser só de comida, mas você bebe água, tá? E há quem o faça sem comida e sem bebida. O de Esther, por exemplo, foi sem comida e sem bebida, tá? Então, pode ser também, tá? Até 3 dias, o corpo humano aí aguenta ficar sem água, tá? Lógico que para fazer esse de 3 dias sem água, gente, aí tem que ter um pouquinho mais de cuidado, tá? A gente não sai, não vou acordar amanhã, eu vou fazer 3 dias de jejum, não vou beber água. Não é bem assim, né? Você tem que ter aí também um preparo físico. Inclusive, até mesmo para 3 dias, se tem alguns alimentos que você costuma comer com muita frequência, é legal que uma semana antes, uns 10 dias antes, você já vá parando de comer esses alimentos, né? Pra você aguentar e tudo mais, tá? Se o jejum, né, for total de vários dias, né? Quando eu digo agora vários dias, é 20 dias, 40 dias, tem gente que faz, tá? E aí, uma semana, né? Então, aí o que você precisa antes? Ir diminuindo a alimentação, comendo menos. Isso é uma questão de cuidado por conta de saúde, tá, gente? Então, essas foram umas dicas, por exemplo, que o Luciano Subirá deu. Ele fala assim, você vai tirando aos poucos, né? Faz o seu tempo de jejum, sei lá, 20 dias, e depois na hora de retornar aos poucos, tá? Lembrando, jejum é de comida, tá? É de comida, não é abrir mão do chocolate, abrir mão do refrigerante. Quem tá fazendo jejum de refrigerante não tá fazendo jejum, tá se fazendo consagração, tá? Jejum só é válido se é abster de comida, afligir a alma, tá?
E aí você vai voltando aos poucos. Jesus fez jejum de 40 dias de comida, porque vai dizer que ele teve fome, não que ele teve sede. Então, subsentende os teólogos aí estudando que água ele consumiu, tá? Jejum total, um exemplo que a gente tem bíblico, provavelmente é o de Moisés, porque quando ele sobe no Sinai, ele fica ali, ele não come e nem bebe. Se Deus dá alguma coisa para ele, sei lá, não sei, né? Ele foi alimentado da presença. Então, essa questão de Moisés não costuma ser um exemplo, porque realmente foi algo sobrenatural que aconteceu, tá? Então, nós não estamos falando desse sobrenatural, tá bom? E, como já falado na primeira parte da live, tirar coisas é consagração e não jejum, tá? Foi perguntado, né, sobre criança fazer jejum, né? Até aqui, está aqui a pessoa que perguntou. Então, me diz uma coisa, de tudo que você ouviu do que é o jejum, faz sentido uma criança fazer jejum? Creio que não, né? Porque é afligir de alma. Tem que ter todo um entendimento. Uma criança tem essa condição? Não. Como que a gente vai botar uma criança para fazer jejum? Não faz sentido, gente, nenhum. Então, criança não tem que fazer jejum. Agora, por exemplo, uma criança, eu me chamo de criança, mas ache o versículo para mim, para eu ler, tá bom? Então, deixa eu ler a passagem para eu ter certeza, mas desse da Assembleia Solene, com certeza, que é o de Joel 2, né? Mas é que não tá no versículo que eu mencionei. Eles devem colocar todo o povo em jejum, que penso eu que isso também deve ter acontecido com o povo, com Esther, porque ela pede para colocar todo o povo, e daí envolve as crianças, né? Mas eu não sei, eu não creio que, vamos supor, você vai deixar um bebê, vamos ser bem exagerado aqui, um bebê, 3 dias sem comer, não vai, não deixou. Não acredito que isso tenha acontecido dessa forma, não. Teologicamente é uma passagem que daí teria que ser estudado e tal. Mas, por exemplo, uma criança de 8, 9, 10 anos, dá para explicar um pouco sobre isso e ver o quanto essa criança vai aguentar. Mas fisicamente ela não aguentaria. Eu acredito que isso só é possível na mesma condição. Agora eu tô dando minha opinião muito, 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 muito pessoal, tá? Foi uma questão de Moisés, de uma questão sobrenatural mesmo, e Deus vai ser todo o sustento daquela criança, tá? Mas, né, se a gente pensar nos dias de hoje, gente, eu vou falar até uma coisa polêmica, pode ser por parte de alguns aqui, né? Não sei se por quem tá aqui agora, mas se alguém vê esse vídeo depois. Um grande líder, né, aqui do Brasil, uma pessoa que eu gosto muito, né, acho que ele é um homem de Deus, enfim, ele fez um apelo público, pedindo para que o presidente fizesse um jejum, certo? E o presidente, por sua vez, né, pediu um jejum nacional. De tudo que eu falei aqui, você acha que esse jejum foi bíblico? Foi como o Senhor esperava? Não estou dizendo da parte de alguns que têm o entendimento correto do jejum, mas como povo brasileiro, vocês acham que o jejum foi correto, foi feito da maneira correta, ou, né, nós estaríamos dentro do contexto de Isaías 58 de sermos repreendidos? Quantas pessoas nesse dia jejuou simplesmente porque é Bolsonaro, né? Não falando contra o Bolsonaro, né? Nada disso. Tô só dizendo um princípio cristão. Quantas pessoas só jejuaram porque o Bolsonaro pediu, né? Fez o apelo. Quantas pessoas jejuaram e estão na condição de Isaías 58, fazendo tudo o que o Senhor está dizendo que não deveríamos fazer? Então, esse jejum foi aceito ao Senhor,
né? E a mesma aí a questão de colocar a criança. Se ela não tem entendimento, como que vai ser? Se a gente pegar hoje fazer criança fazer jejum, não vai entender. Agora, de repente uma criança ali de 10, 11, sei lá, pré-adolescente, 12, 13 anos, já tá na hora de aprender a fazer jejum, já tá na hora de entender. Mas tem que primeiro ensinar e depois ir colocando a prática, né? Eu sei que aqui eu lido com meninas de ministério de dança, então vamos imaginar que o seu ministério tem, né, adolescentes. Antes de você propor para o seu grupo para fazer jejum, a menina tem 12 anos, 11 anos, 13 anos. Não, primeiro passa um tempo ensinando sobre isso. Depois você propõe o jejum e fala, ó, você vai ter que orar, você entende isso? Né? Traz o ensino. Oséias diz que o povo perece porque falta conhecimento. Mas por que o povo perece porque falta conhecimento? Porque quem detém o conhecimento, que no caso ali em Oséias eram os sacerdotes, não ensinam. Então antes da gente querer que pessoas, liderados, igrejas façam determinadas coisas, a gente precisa primeiro ensinar. Senão a gente está gerando um monte de coisa confusa e errada, tá? Então, assim, eu diria que não tem necessidade de fazer criança jejuar. Agora, a partir do momento, assim, por exemplo, né? A menina tem 14 anos, nossa, mas eu não consigo ficar sem comer. Ou a própria mãe às vezes fala, não vou deixar minha filha sem comer. Não, já tá na hora de começar a aprender. Não vai morrer de ficar sem comer, né? Não vai, consegue. Faz o primeiro jejum de 6 horas, ainda que não seja grande coisa, né? Depois faz de 8, depois faz de 10. Vai aprendendo a fazer. E vai entendendo os princípios corretos, tá? Também eu tive perguntas sobre se não deve falar, né? Que tá jejuando, acho que eu já respondi isso. Sobre abrir mão de determinadas coisas não é jejum. Eu vou até ver se eu vejo aqui o Joel, né? O que fala disso, né? Como fazer, eu acho que eu já expliquei também. O jejuar para conseguir algo eu também já expliquei aqui, ó. Reunir todas as pessoas e consagrar a comunidade, juntar os anciãos, líderes do povo, reunir todos os jovens, inclusive meninos e as crianças que ainda mamam no peito. Mas saia noivo, tudo bem. Eu acho que aqui tem a ver e aí entra, gente, o que lá no estudo bíblico eu expliquei, o quanto a gente precisa do estudo bíblico de aplicar a técnica da hermenêutica e da exegese. Por quê? Porque pode ser, eu tô falando agora sem ler a passagem toda, sem ler para cima e para baixo, tá? Mas pode ser que o que ele está falando aqui dos meninos e as crianças e até as que mamam no peito não seja para jejuar, mas seja para a assembleia solene, entendeu? Pode ser. Tá? Mas teria que estudar mais. Porém, há uma convocação, porque ali a passagem é de uma convocação santa, né? Para todo mundo, né? Então tá convocando todo o povo a estar ali, né? Mas, né? Não sei, né? Como eu disse, precisa aplicar a técnica aí pra gente não falar besteira. Mas eu não acredito que a criança, se for um jejum que vai durar dias e tudo mais, não acredito que a criança esteja nisso, tá bom? Faltou eu responder alguma pergunta? Acho que não, né? Acho que eu falei tudo do jejum. Então, acho que é isso, gente, né? Eu acho que é uma prática importante das disciplinas espirituais. Eu diria que eu preciso melhorar muito, mas graças a Deus, já há algum tempo, eu já entendo a prática da forma correta, tá? Mas preciso melhorar muito, porém, é uma prática de disciplina espiritual, é uma prática para crescimento e transformação, mas não fazer não é um pecado, tá? Ou um erro, uma falha. Nas disciplinas, o que a gente tem visto? Que no estudo bíblico, é obrigado você fazer estudo bíblico? Não, você faz estudo bíblico que você quer, se você gosta. Agora, se você é pregador, é pastor, é pregador itinerante, ou de alguma forma você leva a palavra para um determinado grupo de pessoas, por menor que seja, você tem que fazer estudo bíblico, você tem que aprender um pouco disso, para não ensinar coisas erradas, né? Meditação da palavra e leitura bíblica, essencial. Cristão que se preze tem que fazer isso,
né? Já não é uma coisa assim, você faz se você quer, é algo essencial. Oração, essencial, indiscutível, tem que praticar. Jejum, tem quem pratique, quem não, ninguém vai ficar mal com Deus por conta disso. Porém, se você praticar, você tem a chance de viver coisas muito mais profundas de Deus e ter muito mais transformação na sua vida, certo? Você vai ter mais sensibilidade para ouvir Deus e, enfim, é para crescimento, tá? Então, de todas as disciplinas que a gente já viu, né, tem aquelas que são essenciais e tem que fazer, é importante que um cristão que se preze faça, e tem aquelas que não tem tanta necessidade, elas não são obrigatórias, mas são importantes, tá? É isso então, pessoal. Esse foi o jejum. Vamos ver se der tudo, né? Que vai, provavelmente a live segunda vai, né? E acredito que seja solitude que eu vou falar, tá bom? Vamos ver certinho se vai ser esse, mas eu acredito que sim, tá? E aí eu vou ver se eu coloco alguma outra junto com ela ou não, tá bom? E vocês têm mais alguma pergunta? Quem tá aqui ou não, não sei. Se alguém tem. Se não, eu vou dar tchauzinho pra vocês. Tá bom? Eu tô com outro curso pra fazer agora às 7 horas, gente. Foi por isso, tá? Que eu fiz também a live mais cedo, tá bom? Então, eu só tenho 5 minutos até o próximo curso, tá? E aí, semana que vem a gente fala, então, sobre solitude, tá bom? Deus abençoe vocês e obrigado para as que estiveram aqui, tá bom? Compartilhe também, né, essa live aqui, para que outras pessoas possam entender um pouquinho mais sobre esse assunto, ok? E vamos fazer um print, né, da tia Fê aqui, para vocês divulgar, tá bom? E fiquem com Deus também, qualquer dúvida vocês podem mandar no particular também, tá bom? Beijinho para vocês, com Deus. Tchau!